Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e o nosso livro de hoje é Três Vidas, da Gertrude Stein, que eu recebi da Companhia das Letras e já aproveito esse momento para agradecer à editora por esse envio. A Gertrude Stein publicou esse livro pela primeira vez em 1909 e esse livro reúne três contos que se passam na cidade fictícia de Bridgepoint, nos Estados Unidos do finalzinho do século XIX, iniciozinho do século XX, mas mesmo se passando na mesma cidade, esses três contos são independentes entre si. Mas mesmo independentes, esses três contos têm como ponto comum o fato de narrarem a vida de três mulheres da classe trabalhadora que têm as vidas consumidas pela esfera do trabalho e das imposições sociais, sobrando pouquíssimo tempo e espaço para elas mesmas, e elas lutam para desenvolver as próprias vontades e nem sempre conseguem. E os contos desse livro têm uma característica muito interessante de trazer frases que se repetem, frases iguais ou com pequenas variações, fazendo com que a gente lembre a todo instante das características das personagens, e essas repetições dão um certo tom de fábula para essa narrativa, e são uma das características do estilo modernista que a Gertrude Stein desenvolve nesses contos. E essas repetições de frases dão um certo tom de monotonia para a narrativa que combina com o cotidiano dessas personagens que tinham rotinas monótonas, estavam sempre envolvidas na esfera do trabalho repetitivo e não tinham muito tempo para si mesmas fora dessa esfera do trabalho. Então essas repetições de frases nos fazem sentir exatamente a monotonia da vida dessas personagens. As repetições também aparecem muito na forma de adjetivos, fazendo com que a gente lembre a todo instante as características das personagens, e isso também marca, de certa maneira, uma característica de percepção delas que é praticamente fixa. Elas têm personalidades bastante rígidas, principalmente a mulher retratada no primeiro conto. Então esses adjetivos vão espelhando essa rigidez de personalidade delas, que praticamente sempre percebem o mundo ao redor da mesma maneira, e esses adjetivos já aparecem nos títulos dos contos. A gente tem, por exemplo, a Boa Ana e a Gentil Lena. E no primeiro conto, A Boa Ana, a gente acompanha uma imigrante alemã que trabalha como empregada na casa de uma mulher chamada Matilda, a quem ela é extremamente dedicada, se dedica integralmente a essa Matilda, e também é muito exigente com as outras empregadas da casa, tanto que nenhuma dessas empregadas consegue ficar lá por muito tempo, por conta das exigências da Ana, que também é empregada, uma espécie de empregada principal dessa casa. E a Ana tem essa característica de ser extremamente exigente, de às vezes afastar pessoas por conta disso, porque ela acredita que ela sabe o que é melhor para as outras pessoas e que ela faz sempre tudo certo, enquanto que as outras pessoas sempre fazem tudo errado e não sabem viver a própria vida. Então a boa Ana tem uma personalidade bastante complicada e muito exigente. Mas apesar de ser extremamente exigente e com isso até um pouco chata, a boa Ana, como o próprio título nos diz, é bondosa. Ela está sempre acolhendo cãezinhos de rua e emprestando dinheiro para os amigos que precisam e praticamente nunca recebe esses empréstimos de volta e acaba ficando sem dinheiro para si quando ela mesma precisa. Então a bondade da Ana é acreditar que ela sabe o que é melhor para os outros e está sempre dando broncas e diretrizes que os outros têm que seguir e também emprestando dinheiro para tentar consertar a vida dos amigos necessitados. Só que as pessoas não seguem as diretrizes dela, não devolvem o dinheiro e acabam deixando ela bastante frustrada por não seguirem então os conselhos que ela dá de bom coração, mas que não servem para as vidas das outras pessoas, porque opinar sobre a vida do outro, dar conselho para o outro, é muito fácil quando a gente não está vivendo aquilo e a boa Ana se esquece desse pequeno detalhe.
A boa Ana também ama uma amiga, trazendo a temática do homoerotismo para esse livro, temática essa que está em todos os contos, então atravessa o livro inteiro, mas a Ana não entende muito bem esse sentimento, tem algumas crises de ciúme e também fica muito irritada quando a amiga que ela ama não segue os conselhos dela, já que a Ana está sempre distribuindo conselhos porque ela acredita que sabe o que é melhor para os outros. E no segundo conto, chamado Melancta, nós acompanhamos a história das amigas Melancta e Rose, ambas negras, mas uma delas, a Melancta, tinha a pele mais clara e por isso era mais valorizada na comunidade em que elas viviam, mostrando a questão do racismo na sociedade norte-americana, que infelizmente se perpetua até os dias de hoje. A Melancta era uma pessoa com uma subjetividade, com uma sensibilidade muito apurada e gostava de perambular pela cidade em um misto de medo e também de desejo de conhecer as coisas da vida, principalmente conhecer o amor e ter esse sentimento de estar apaixonada por alguém. E com isso ela acaba se envolvendo em alguns relacionamentos amorosos que não dão muito certo e fazem com que ela seja alvo de comentários maldosos, e esses relacionamentos também acabam respingando na amizade que ela tinha com a Rose, que nem sempre aprovava os relacionamentos e as escolhas que a Melancta fazia. Melancta vive então os altos e baixos, as alegrias e as tristezas do amor e tenta encontrar a si mesma através desses relacionamentos, dessas perambulações que ela faz tanto pela cidade quanto no mundo, no universo do amor, e acaba se vendo em um mundo bastante conturbado, tentando achar sentido para a vida, sentido para si mesma, e também percebe que o mundo nem sempre é um lugar muito justo. E no último conto, a gentil Lena, a gente acompanha mais uma vez uma imigrante alemã bastante pobre, que também trabalha como empregada em uma casa, até que um certo dia uma tia dela arranja um casamento para essa moça. Só que a gentil Lena, de tão gentil, acaba não tendo vontade própria e, consequentemente, não tendo vida própria, fazendo com que esse seja um conto claustrofóbico, já que ela está sempre presa em tentar agradar os outros e cumprir com as expectativas que os outros têm sobre ela. Ela está sempre, sempre presa no que os outros querem que ela faça e ela sempre faz. Então, se no primeiro conto, a boa Ana, nós temos uma personagem que acredita que é ela que sabe o que é melhor para a vida dos outros, nesse último conto a situação se inverte, porque nós temos aqui uma personagem que acredita que são os outros que sabem o que é melhor para ela, e ela sempre segue as diretrizes dos outros, querendo ser gentil, e de tão gentil, de tão boazinha, ela acaba não tendo vida própria e fazendo só o que os outros querem, e ela acaba nem sabendo direito o que ela quer para si, fazendo desse um conto bastante aflitivo e que reflete a mentalidade de uma época que infelizmente julgava correta essa submissão feminina total, como é o caso da gentil Lena. Nos três contos dessa coletânea, o grande motor dos conflitos é o contato com outras pessoas, que têm diferentes perspectivas e maneiras de viver, e dessas diferenças que nascem os atritos. No primeiro conto, o conflito vem com o sofrimento de Ana de perceber que os outros não vivem da maneira que ela considera correta. No segundo conto, o conflito vem dos outros que julgam incorreta a vida de Melancta. E no último conto, o conflito vem por os outros decidirem a vida de Lena. Então, nas três histórias, os conflitos e sofrimentos vêm do contato com o outro que é diferente e da incapacidade dos indivíduos de lidar com as diferenças e encontrar um meio termo para viver em paz. Os Contos de Três Vidas fazem parte da produção inicial da Gertrude Stein, e esse foi o primeiro livro que ela conseguiu publicar com bastante dificuldade, porque a maioria das editoras recusou a publicação desse livro, mas mesmo tendo sido o primeiro publicado, não foi o primeiro escrito por ela,
E esse aqui também é considerado o livro de entrada para quem quiser começar a ler a obra da Gertrude Stein. Esse então foi o nosso livro de hoje, espero que vocês tenham se sentido instigados a conhecer essas 3 vidas. Agradeço muito a companhia de vocês e também à editora pelo envio desse livro. Por hoje então é isso, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.